Então vamos lá, pessoal. Primeira diferença que eu trouxe é com relação aos efeitos da entrada dessa legislação na ordem jurídica de cada país. Por exemplo, no Brasil, o efeito, nós temos o efeito ex nunc e ex tunc. O efeito ex nunc é aquele que começa a valer a partir da sua vigência. Publicou, passou a vigir, está valendo. Não vale para os casos já sentenciados. E em Portugal, não. O efeito ex tunc, né? Retroage. E retroagiu imediatamente, passando essa lei a alterar aquele que era o curador, ele passou a ser o acompanhante. Então as pessoas tiveram que se adaptar rapidamente a essa mudança de acordo com as decisões que já tiveram sido feitas com base na lei anterior. Tá? Portugal retroagiu, no Brasil não, a partir do momento em que publicou. Em qual especializada, em qual vara que tramita o processo no Brasil e em qual vara que tramita o processo em Portugal. Outra diferença é que no Brasil a ação de interdição e curatela é autuada, distribuída e protocolada nas varas de família. Em Portugal, na vara civil. Tá? Com relação às alterações legais, impossível falar todas as alterações legais que tiveram em ambos os países. Alterou o Código Civil Brasileiro, Código de Processo Civil Brasileiro, alterou, vou dar esse destaque aqui porque é desse ano. Olha só o que a Lei 13.146 de 2015 prorrogou até o dia 31 de dezembro de 2021, esse ano, a isenção sobre o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. O que acontece? Aquelas pessoas que são consideradas uma deficiência descrita naquele rol, que facilita a aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros, aquele desconto do IPI. Então, até 31 de dezembro, a lei de 2015 prorrogou até 31 de dezembro. Fiquem atentos a isso, tá bom? Olha só, nós estamos falando de um outro assunto aqui, olha o reflexo que deu em um outro também tão importante quanto. Em Portugal, por exemplo, uma coisa que eu achei curiosa de uma alteração é a figura do testamento vital, em que o beneficiário da medida de acompanhamento, o acompanhado, né, ele expressa seus desejos relativos aos seus cuidados de saúde antes de ficar eventualmente incapaz de expressar sua vontade, desde que não haja determinação judicial em contrário, entendeu? Podendo, inclusive, essa manifestação dele ser revogada. Tem mais coisas sobre isso que eu vou falar mais à frente. Outra diferença é como é a sentença. Aqui no Brasil, a sentença é uma sentença chamada de interdição e a curatela, nessa sentença, descreve os limites do exercício dos atos que podem ou não ser exercidos pelo curatelado. Lá no regime do maior acompanhado, é praticamente a mesma coisa, mas é chamado de sentença de acompanhamento. Tá bom? Vamos partir para o rol de legitimados do Brasil e de Portugal. Qual a diferença?